No movimento inicial, antes da colisão, o disco 1 se move apenas na horizontal, e o movimento após a colisão acontece em duas dimensões. Portanto, trata-se de uma colisão bidimensional, sendo que o exercício solicita o ângulo θ que o disco 1 faz com o eixo horizontal, sendo medido em relação ao semi-eixo x positivo, e o ângulo com a horizontal que o disco 2 faz, também medido com o semi-eixo x positivo. Uma vez que o sistema é fechado e isolado, já que não foi informado o contrário, o momento linear é conservado. Então, o somatório dos momentos lineares dos dois discos antes da colisão é igual à soma dos momentos lineares dos discos após a colisão. O momento linear é dado pelo produto entre a massa e a velocidade. Como após a colisão o movimento ocorre em duas dimensões, é necessário decompor as velocidades. Então, tem-se o produto da massa de cada disco, que multiplica a sua respectiva velocidade, sendo que no início do movimento, a velocidade do disco 1 tem componente apenas no eixo x, e o disco 2 está parado. Portanto, a sua velocidade é igual a zero. Então, decompondo a velocidade de cada disco, lembrando que na componente do vetor em que o ângulo está colado, usa-se o cosseno. Neste caso, os ângulos estão colados com o semi-eixo x positivo, portanto, na componente x usa-se o cosseno, e o seno na componente y, e considerando para cima e para a direita como sentidos positivos, no eixo x tem-se o produto entre a massa do disco 1 e a sua velocidade inicial. A velocidade inicial sem o seno ou cosseno, porque o movimento ocorre apenas na horizontal, mais zero, que é a velocidade do disco 2, é igual ao produto entre a massa do disco 1, a velocidade após a colisão do disco 1, vezes o cosseno do ângulo θ, mais a massa do disco 2, vezes a sua velocidade após a colisão, vezes o cosseno do ângulo φ. As duas componentes são positivas porque apontam para a direita. Substituindo os valores fornecidos no enunciado, tem-se 2 é igual ao cosseno de θ mais 0,3 vezes a velocidade do disco 2 após a colisão, vezes o cosseno do ângulo φ. No eixo y, as duas velocidades iniciais são iguais a zero, porque não há deslocamento neste eixo. E após a colisão, tem-se m1 vezes a velocidade do disco 1 após a colisão, vezes o seno de θ, menos a massa do disco 2, vezes a sua velocidade após a colisão, vezes o seno de φ, o negativo, porque o deslocamento acontece para baixo. Então, usando valores, tem-se que 0 é igual ao seno de θ menos 0,3 vezes a velocidade do disco 2 após a colisão, vezes o seno de φ. Considerando o caso de uma colisão elástica, a energia cinética do sistema se conserva. Portanto, a energia cinética inicial é igual à energia cinética final, sendo que o disco 2 não possui energia cinética inicial porque ele está parado. Então, expressando matematicamente
cada energia cinética por 1/2 da massa vezes o quadrado da velocidade, a constante 1/2 em todos os termos, portanto ela pode ser desconsiderada, e isolando a velocidade do disco 2 após a colisão, ela vale aproximadamente 4,47 metros por segundo. Com isso, é possível substituir esse valor nas equações 1 e 2, e tem-se 2 é igual ao cosseno de θ mais 1,3416 vezes o cosseno de φ na primeira equação, e na segunda equação tem-se que o seno de θ é igual a 1,3416 vezes o seno de φ, formando a nova segunda equação. Para resolver esse sistema de duas equações e duas variáveis, uma relação trigonométrica útil é que o quadrado do cosseno de um ângulo mais o quadrado do seu seno é igual a 1. Então, explicitando o cosseno de θ na equação 1, ele equivale a 2 menos 1,3416 vezes o cosseno de φ. Então, tem-se a expressão para o cosseno de θ e para o seno de θ, que é a segunda equação. Então, elevando essas duas expressões ao quadrado, o quadrado do cosseno de θ é igual a 1,8 vezes o quadrado do cosseno de φ menos 5,367 vezes o cosseno de φ mais 4, como a primeira expressão, e o seno ao quadrado de θ é igual a 1,8 vezes o quadrado do seno de φ. Então, fazendo a primeira expressão mais a segunda igual a 1, que consiste na relação trigonométrica, é possível expandir essa expressão e simplificá-la, observando que há o termo cosseno ao quadrado de φ mais o seno ao quadrado de φ, portanto, tem-se menos 5,367 vezes o cosseno de φ é igual a menos 4,8. Então, isolando o ângulo φ, ele é igual ao cosseno na menos 1 de 0,8944, resultando em aproximadamente 26,565 graus. Então, substituindo esse ângulo na segunda equação, o seno de θ é igual a 0,6. Portanto, θ é igual ao seno na menos 1 de 0,6, que resulta em aproximadamente 36,87 graus.